Agora, tem uma outra coisa que é interessante aqui, Thiago, que eu queria até ler aqui, que a jornalista Mônica Alves, ela colocou isso aqui no Twitter, fez um levantamento bem interessante aqui sobre o Pedro. 27 jogos desde a chegada de São Paulo ao Flamengo, o Pedro esteve em campo em 23. Titular em 14, em 4 não jogou porque estava lesionado, e em 3 ficou no banco e não foi utilizado. Ele soma 1.250 minutos sob o comando do Sampaoli. E com o técnico anterior, né, o Vitor Pereira, ele jogou, deixa eu pegar que eu anotei isso aqui, inclusive de manhã que eu estava pesquisando isso cedo por um texto. Ele jogou 15 dos 18 jogos com o Vitor Pereira. Qual a diferença do Vitor Pereira para o Sampaoli? Bruno Henrique. Em determinado momento surge o Bruno Henrique. E aí aumenta a concorrência. Agora, vamos lembrar, sabe quantos jogos o Pedro fez pela Fiorentina? 4 jogos. Nunca foi titular, 59 minutos. Jogou com o Vlahovic, que era o titular, que hoje joga na Juventus, jogou entrando no lugar do Vlahovic, não fez gol, não teve quase oportunidade. O Vincenzo Montella era o técnico na época, né? Que jogou na Europa na época do banco, então. Né? E atacantes. E o... na Roma. Exatamente. E o Pedro praticamente não jogou. Quando o Flamengo traz por empréstimo, no começo de 2020... Basicamente, o Flamengo resgata ali que ele não estava sendo aproveitado. E ele, pelo andar da carruagem, ele ia ficar ali bofando na Fiorentina, não entrava no jogo. Só se ele entrasse no jogo, metesse um gol, tudo, o técnico mudasse sua visão com relação a ele. Até para ir para um outro clube era difícil, porque ele não estava conseguindo jogar. Ele já chega e já encontra o Flamengo assim. Ele chega com o Bruno Henrique e o Gabigol gigantescos. Heróis da conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, com o Jorge Jesus. Então, quando ele vem para o Flamengo, gente, ele já sabia que ia ter uma concorrência grande. Isso acontece no mundo inteiro nos grandes elencos. Você pega, por exemplo, um jogador como o Mahrez, foi reserva agora no final da temporada, no final da Champions League. O cara decidiu uma porção de jogos lá para o time do Guardiola, mas ficou no banco. Outros jogadores importantes ficaram no banco. Isso acontece em vários times. O Rames Rodrigues está chegando agora a São Paulo com festa, ficou muito no banquinho do Real Madrid. Então, guardadas as devidas proporções, o Flamengo, como o Palmeiras também pode fazer a mesma coisa, são clubes que têm potencial para ter jogadores muito bons que vão ficar na reserva. Agora, se você vai jogar no Flamengo, hoje, você tem que entender o seguinte, cara, a chance de eu ficar no banco é grande. O Davi Luiz fica no banco. Ô, Baldo, um exemplo. O Felipe Luiz fica no banco. Um exemplo, o Gianluca. Todos. É o Gianluca que foi pro Santos. Eu acho que ele não quis ir pro Flamengo, quis ir pro lá. A concorrência vai ser... Vai jogar menos. Vou jogar menos, vou pro Santos, que eu vou ser titular absoluto. Vai jogar menos. Então, aí você escolhe. Também, né? Tem que saber aonde vai, isso, né? Você quer jogar num time mais fraco, ser titular, ou quer jogar num time mais fortão, né? E você sabe que vai ter que brigar por posição. E o Pedro chegou já nesse cenário, gente. Ele já sabia que era assim. Então ficasse na Fiorentina. Eu falei, não quero pro Flamengo. Não, lá eu não vou ter titular. Tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. E de lá para cá, aumentou o número de contratações. E mais, o Flamengo vendeu agora o Matheus França, né? 20 milhões de euros mais bônus. O Flamengo, para o Crystal Palace. O Flamengo disparou com relação ao faturamento previsto para a venda de jogadores, passou com sobras esse ano. Então, qual a tendência? Poder contratar mais. Então, a disputa por posições vai ficar mais acirrada. Por outro lado, cara, é muito jogo, todo mundo joga. Se ele está insatisfeito com alguma coisa que não está sendo aproveitado, isso se resolve lá dentro. Ele jogou contra o Grêmio agora, Mauro. Pois é. No meio de semana. Pois é, e perdeu até um gol. Quase ele faz um gol e perdeu. Agora, o São Paulo cobrou e tudo. Se a cobrança for profissional, sem humilhação, sem assédio moral, sem exposição perante os companheiros, alguma situação que seja constrangedora, é normal também. Talvez ele cobre do Gabigol também, não sei. Então, eu vejo assim uma certa suscetibilidade que eu acho que é incompatível com o futebol profissional. E você vai enfrentar isso em qualquer grande clube, entendeu? Qualquer grande clube. Então você vai ter que jogar no time mais fraquinho, né? Que você é o dono ali da camisa 9, você joga, o time joga por você e tudo bem. É uma questão de escolha. Só que para isso alguém vai ter que pagar o Flamengo quanto ele custou. E ele custou caro. E ele ganha muito bem, por quê? Porque ele custou caro, é um jogador caro. Então, sabe, eu vejo tudo isso de uma maneira, assim, olhando de forma muito pragmática. São as circunstâncias do futebol. Agora, o Sampaoli, por outro lado, também, ele é um técnico. Isso é um outro ponto. Que ao contrário do Dorival, ele não dá papo para jogador. Né? A informação que a gente tem lá de dentro, isso já falava-se em outros clubes onde ele trabalhou, ele faz e acabou. Ele não fica dando explicação, passando a mão na cabeça e tudo mais. E o jogador brasileiro gosta muito disso, né? Geralmente gosta desse cafuné, desse carinho. Quando vai lá para fora não tem esse cafuné, o cara se adapta muitas vezes. Outros não se adaptam, acabam pedindo para voltar, acabam retornando ao futebol do Brasil. Mas, cara, está na hora disso mudar também, né? A gente tem que atingir um patamar profissional que o atleta entenda o seguinte, bem, esse técnico aqui, ele conversa e tal. Esse aqui quer pouco papo. Eu tenho que me adaptar. Você não pode querer ter... Vai escolher o chefe? Se o chefe for bom e a firma está andando bem, está funcionando, tudo bem que um toma chopinho contigo depois do horário e tem outro que não bebe nem água.
que não dá muito papo, mas ele faz direito, te orienta direito, é justo nas cobranças, é justo nas decisões. É isso que é importante. Então é um bom chefe, seja amigo, faça churrasco ou nem troca ideia contigo. Isso que é mais importante. Se ele fizer boas escolhas, treina bem o time funciona, isso é mais importante do que se ele tem uma boa relação com brodagem. O Flamengo teve recentemente técnico brother que não adiantou nada. Né? Passa de contar a história, dar risada, não sei o quê. Cara, o futebol brasileiro tem que avançar na direção do profissionalismo nesse sentido. Aliás, fala-se tanto do Abel Ferreira, que a gente veio aqui agora, a pegada dele me parece bem por aí. Ele tem lá uma relação boa com os jogadores, mas ele tem uma cobrança profissional. Não por acaso, alguns jogadores que, por alguma razão, ele achou que não serviam, foram embora. Ou não foi? Teve jogador jovem do Palmeiras que foi embora, porque achou que não estava entrando. E é assim que tem que ser. Cara, ao seu estilo, ele tem o estilo dele, o São Paulo tem um dele, o Tite tem um dele, cada um tem o seu. O Tite, por exemplo, já tem um jeito mais paizão. Agora, é preciso que os caras, sabe, acho que tem que começar a mudar um pouco isso, evoluir um pouco mais. Se amanhã o Pedro fosse para a Arábia Saudita, trabalhar com o Jorge Jesus, que aliás, eu cheguei até a mandar um WhatsApp, ele me respondeu isso já, quando eu estava até voltando lá da Turquia, e ele tinha acabado de voltar, ele até falou, não, quando eu cheguei no clube, o nome do Pedro já estava à mesa, ou seja, já tinha sido colocado, né? Não foi ele que sugeriu. Olha, alguém falar de algo como, não foi o caso do Pedro, mas de pressão psicológica, né, que ele usou. Foi. Se for trabalhar com o Jorge Jesus, não vai dar certo não, porque ali a pressão psicológica é forte também, né? Ou não é? Muito. O que o Jorge Jesus faz? Ele faz na beira do campo. Ele fez com o Renier, fez com o Rafinha. Cara, não, e lá fora de Portugal, joga coisa no chão, dá chilique, ele se joga no chão de raiva. Quer dizer, é um negócio de maluco. Então, assim, foi eu falando em pressão psicológica, e aliás, existem histórias dos tempos do Jorge Jesus no Flamengo, acho que o Pedro não tinha chegado ainda em 2019, de jogador ter vontade de dar murro no Jorge Jesus, senão que deu. O cara fica com tanta raiva dos esporros que ele dava nos jogadores. Ele pega muito firme, pega pesado. Então, eu já ouvi relatos assim, teve jogador que, né, veja bem, gente, para não parecer aqui que não tentaram agredir, mas sabe, o cara ter vontade de falar, vontade de dar uma nesse cara. E com o Diniz na seleção, como é que vai ser? Pois é, o Diniz já teve problemas assim também. A gente lembra aí de situações com o Diniz também, que também não é muito sutil quando ele fica irritado. Ele cobra com veemência. Então, cara, assim, eu não sei, eu tô achando assim, eu não sei se o Pedro não está sendo bem orientado, se ele, eu não sei, assim, eu acho que tudo uma bobagem, uma pena, porque ele é um ótimo jogador. E acho que naturalmente ele vai jogar, vai fazer gol e tudo mais. Uma coisa interessante, por que que o rapaz, que é um imbecil, obviamente, deu um murro no Pedro? Porque a conversa se diz assim, você não aqueceu, você não me respeitou, aí ele teria... O que ele falou pro rapaz ter dado um burro, que é uma imbecilidade, sim, mas qual teria sido o motivo disso? Só porque ele se negou a aquecer? Me parece meio... Tem alguma coisa aí que não fechou na história. Pois é, essa... Alguma resposta que o Pedro deu, o Pedro bateu na mão dele, porque ele deu 3 tapinhas na cara do Pedro. Não pode o Pedro bateu e aí ele deu. Então, mas por que o cara chegou a esse ponto de bater na cara dele? E tal? Você não sabe o que ele falou. E eu acho que... Diz até que é o modo italiano. Até esse papo aí. Ao mesmo tempo, assim, talvez o próprio cara, vendo que qualquer coisa que ele diga não vai minimizar a besteira que ele fez, não tenha dito nada. Talvez um dia isso acabe vazando, não sei se no boletim de ocorrência isso é citado. Porque alguma coisa houve, um gatilho para esse ato. Agora, o soco que ele deu lá no torcedor do Olympique, eu tava vendo ontem. O torcedor tava aqui, você viu? É bom de boxe. Você viu isso? Só que eu acho que nem foi na cara, parece que foi no peito. O quê? Derruba o cara cai. Não, e detalhe, você vê essa imagem, Fran? Tinha uma galera invadindo o campo, né? Eu fiquei pensando ali, o vídeo termina, falei, se os caras não iam juntar ele ali, né? Tem outro ponto importante que, conversando com esse advogado, ele falou, Mauro, tem outra coisa que é relevante. Qual é o pontapé inicial da confusão? Quem cria a confusão? Ele falou, segundo os relatos que a gente está acompanhando, é o jogador que no ato de insubordinação se recusa a continuar aquecimento quando havia uma substituição. É bom frisar isso. Ainda havia uma troca a ser feita pelo técnico, que foi feita o Thiago Maia. Ou seja, o São Paulo não havia ainda feito a última substituição. Que já começou a gente falar, não, para que ele ia aquecer se já tinha trocado? Não, tinha trocado 5 não. Isso foi depois da entrada de Cebolinha de Luiz Araújo. Então tinha uma troca para fazer. Então o advogado dizia, bom, quem começou? Pelo que eu estou acompanhando, todo mundo está acompanhando, a confusão entre os dois começa com um ato de insubordinação do atleta que se recusa a seguir o aquecimento e senta no banco de reservas. Ele não pode fazer isso, ele tem que seguir as determinações do preparador físico para o técnico colocar em campo quando ele quiser. Então, eu falei, ainda tem se ele entrasse na justiça, ele seria uma atenuante pró-clube. Ou seja, ele começou uma situação que gerou um erro maior ainda, evidentemente, por parte do preparador físico. Então, assim, realmente, assim, essa conversa eu vejo pouca brecha para esse tipo de coisa. Eu tenho informação aqui de fonte seguríssima
tá? Bem segura com relação ao Pedro. Porque eu pergunto, Pedro vai sair? Aí a resposta, está querendo, quer muito sair, mas acha que não vai sair. Ou seja, o Pedro sabe que ele está preso ao Flamengo. E aí eu digo, tá, mas ele quer sair. Sim, ele quer sair. Tá bem chateado, tá bem puto. São essas as palavras. Então, lucro, pô. Não interessa lucro, o que é o que não é. Pô. Não pode responder aí, assim. Continua. Diz que o cara sempre foi muito grosseiro, esse Pablo, né? Esse Pablo. E o filho dele continua. Aí, deixa a conversa, vamos lá, conversa. Pelo que entendi, ele não vai sair, mas tá com muita vontade, tá bem chateado. É isso. Ou seja, o Pedro quer, mas ele sabe que não vai ser fácil. Ele sabe que não vai ser fácil. Ele vai comprar o passe dele, digamos assim, por 14 milhões de euros, que foi quanto ele custou. Não, a única forma, né, Mauro, dele sair... Para ficar no valor que ele custou, porque a multa dele é muito maior. Gente, o jogador de futebol tem um contrato. O contrato ele tem que cumprir. Ele custa uma fortuna. Ele custou uma fortuna. Então, se o cara quer sair e tudo, você assinou um contrato, você tem um compromisso com o clube. Não é assim que funciona. A não ser que ele queira parar de jogar, entendeu? Aí existem situações na justiça, né? O cara para de jogar, fica um tempão sem assinar e tal, aí não sei, aí teria que ouvir o advogado novamente. Não é o caso. Agora, para ele sair, tem que ter uma proposta que interessa ao Flamengo, interessa a todo mundo. Eu só acho que é muito barulho por nada. Acabei de ler aqui os números, quantidade de jogos que ele fez esse ano. Foi artilheiro da Libertadores, igual no ano passado. O Flamengo proporcionou a ele a chance de ir à Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo. Gente, o que é isso? Que negócio é esse? Estou partindo do princípio de que seja exatamente o que essa sua fonte está te passando. Faça-me um favor, gente. Vamos ser um pouco mais adulto. E quando eu pergunto, tem isso. Se foi isso mesmo... Porque eu ainda pergunto nessa conversa aqui. O Pedro precisa dar entrevista, tá puto, tá muito chateado. Não, com a porrada que ele tomou, tem motivo, não, claro. Eu perguntei, com a porrada, com a situação da porrada ou com o Sampaoli? Eu faço exatamente essa pergunta. A resposta é, tá puto porque tá jogando pouco. Porra! Mas tá jogando pouco, é o que eu falo, há pouco tempo. O Gabigol ficou 1 mês e meio parado, se recuperando de lesão. O Pedro teve a chance dele de se firmar. Foi com o Sampaoli. E ele não se firmou. Agora, é aquilo que você falou, Mauro. Teve um levantamento. Teve um levantamento que com Jorge Jesus, Pedro foi mais reserva. Ele se machucou batendo um pênalti, não foi, Mauro? Foi? Ele se machucou, lembra que ele bateu um pênalti? Foi. Se machucou batendo um pênalti, lembra que ele teve... Exato. O Pedro com o Jorge Jesus foi mais reserva que titular. Com o Domenech, foi mais reserva do que titular. Com todo mundo. Com o Renato, mais reserva do que titular. Com o Rogério Ceni, reserva, bem reserva. Ele só foi titular absoluto com o Dorival, porque o Bruno Henrique estava no departamento médico. E jogou muito com o Vitor Pereira. Pela mesma razão. Pela mesma razão. Gente, a volta do Bruno Henrique muda completamente. Quando o Bruno Henrique se aproxima da cura, né, da recuperação, ele já deveria pensar, olha, vai aumentar aqui a concorrência comigo. Claro a Cebolinha para todo mundo, só para ele não exato, Cebolinha também vem jogando muito mais partidas do que agora. É do jogo, não tem muita solução. Você vê, por exemplo, o Flamengo contratou o Rossi. Cara, o cara é o goleiro do Boca Juniors, né? Então ele sai de um grande clube para um outro grande clube sul-americano. Não está jogando, porque o garoto tem jogado bem o Matheus. Então, ele não está jogando. Aí amanhã o Rossi vai dar um piti, vai ter que esperar. Eu falei aqui... Senão o Rossi até elogiou o Matheus. Sabe como é que funciona. Ele vai ter que esperar uma chance. No dia que o garoto não jogar, ele vai ter que fechar o gol. E aí ele põe ali uma dúvida no técnico, de repente ele consegue ganhar a posição. Funciona assim. Ainda mais goleiro, né? Que fica nessa situação. Agora, ele jogou um semestre aproximadamente na Fiorentina. 4 partidas. Então, ele quis voltar para o Brasil. Se ele falasse, não quero ficar, porque eu vou vencer aqui, ele teria ficado lá. Ele já aceitou logo correndo voltar para o Brasil. Aí agora ele não está jogando o número de partidas que quer. Se de fato ele quiser sair, peraí, aí é complicado, quer dizer, então tem que assinar um contrato com o clube que aceite colocar quem vai ser titular absoluto sempre. Ou então ele tem que jogar em time mais fraco. Porque vamos imaginar que ele fosse bem na Fiorentina e da Fiorentina ele fosse para a Inter de Milão. A Inter teria ele e o Lautaro. Ele ia ser reserva do Lautaro, ou reserva do Dzeko, ou reserva do Lukaku, que estava lá até Eles três giram, né? Giram os três. O Lukaku era reserva na Inter de Milão, gente. O Lukaku tem muito mais currículo do que o Pedro, não tem? Tem. Foi mal na Copa do Mundo e tudo, já está na reta final de carreira, caminhando para isso, mas o Lukaku tem muito mais estrada, nome e valor de mercado, né, do que o Pedro. E o Lukaku é banco.
da Inter. Então, se ele saísse da Fiorentina, se ele brilhasse da Fiorentina... O Dybala, né? Chegou a ficar um tempo na reserva. O Dybala foi para Roma, que é um clube menor do que a Juventus, né? E foi lá com uma grande festa e tal, mas foi para um time menor, porque na Juventus ele já não tinha tanto espaço, tanto que ele ficava no banco. Então, se ele ficasse na Itália, se ele brilhasse na Fiorentina, como o Vlahovic depois brilhou e foi para a Juventus, ele fosse um time maior, ele correria o risco de ficar na reserva. Ele ia fazer o quê? Ele dá um piti na Juventus? Cristiano Ronaldo ficou na reserva. Cristiano Ronaldo ficou na reserva na Copa do Mundo. Ficou bravo, mas ficou na reserva. Mas ficou na reserva. Então, assim, ele tem jogado até bastante. Tem jogado bastante. E agora, domingo mesmo, o Gabigol não vai jogar. Está suspenso contra o Cuiabá, ele vai jogar. Quinta-feira contra o Olímpia. Vai que ele entra e mete o gol. Quase que ele fez o gol ali em poucos minutos em campo contra o Grêmio. Seria praticamente um gol de classificação, né? Que seria 3-0 ali. Ia ficar quase impossível para o Grêmio, convenhamos. Ainda não é impossível, mas 3 acho que seria bem mais complicado, obviamente. Então, assim, eu acho que é muito barulho por nada. Eu, sinceramente, não consigo entender. Porque, por mais que a gente vai pensando e vai refletindo e vai colocando em situações assim de hipóteses, de onde ele poderia jogar, onde ele poderia estar, você vê que essa situação ela é inerente ao futebol, cara. Não tem jeito. O próprio Gabigol já ficou no banco. Já fez beicinho também, mas já ficou no banco. Já ficou no banco, lembra? O famoso jogo que ele voltava de lesão, o Pedro jogou, Flamengo e Fortaleza. Fortaleza do Rogério Ceni e Flamengo do Domenech. Aí o Gabigol fica no banco e ele voltava de lesão, não gostou. Aí ele entra no final, faz o gol da vitória. O Flamengo ganha com um jogador a menos, inclusive, 2-1. E aí o jogo que ele sai e não faz depois um treinamento físico que o preparador mandava ali no campo para quem entrou durante a partida e quem ficava no banco. E aí até o dia que o Marcos Braz vai lá, abraça ele e leva ele embora. E até quando ele fala, o Marcos Braz foi para Paricá, eu pensei, eu não sei se ele foi para Paricá. Eu sei que ele tirou o Gabigol dali antes que ele falasse uma bobagem. Que foi o que me pareceu que ele fez. Sai daqui antes que fale uma besteira. Porque se mete o microfone na boca dele ali, uma chance qualquer, ele poderia falar uma besteira qualquer. E aí, o Gabigol estava errado, claro, porque ele voltava de lesão. Por isso o técnico o deixou no banco. E ele entrou e decidiu o jogo, cara. Então, assim, tem umas coisas, jogador de futebol, que eu não entendo. Cara, o cara entrou e decidiu o jogo. É a hora dele sair triunfal, né? Pô, viu, me deixou do banco, eu entrei, 15 minutos e resolvi o jogo, ganhamos o jogo. Aí o cara sai com raiva, aí o outro fica com raiva. Caramba, que dificuldade, né, cara? Que coisa impressionante. Pô, não dá pra entender. O Arrascaeta tava no banco no sábado, né? Ele jogou metade do jogo, decidiu. Resolveu a parada, quer dizer, imagina. Aí tem gente que fala, não, fulano não pode ficar no banco. Ele pode sim, qualquer um pode ficar no banco, qualquer situação, enfim. E ó, aproveitando a nossa baita audiência, tem 86 mil pessoas aqui com a gente, já saibam, agora todo domingo a gente tem na TV Jovem Pan o Canelada pré-jogo, de 1 da tarde até as 3 da tarde. De 1 da tarde até as 3 da tarde, aos domingos, na TV Jovem Pan, a gente tem o Canelada, com esse time aqui, eu, Vampeta, Mauro César Pereira e Flávio Prado. E depois a gente tem o Canelada às 6 horas da tarde. Então, todo domingo agora, liga a TV Jovem Pan, 1 da tarde, tem Canelada com pré-jogo, com tudo da rodada de sábado. E depois dos jogos de domingo, às 18 horas, a gente tem o Canelada pós-jogo. Então, domingo é TV Jovem Pan, é a gente no ar. 1 da tarde e 6 horas da tarde, trazendo tudo pra vocês, tá bom? Então fica ligado aí na TV Jovem Pan com a nova programação de esportes da TV Jovem Pan aos domingos.